Oi gente, Júlio Marinho falando, bem-vindos ao canal, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai falar da origem, pelo menos da suposta origem dessas palavras viado, bicha e do número 24, porque eles são associados a nós. Bom, o termo viado, por exemplo, ele tem algumas teorias, Uma diz que ele pode ter vindo das palavras desviado e transviado, Pessoas que tenham se desviado, na verdade, da norma heterossexual. E daí, encurtando, acabou virando viado. Bom, enfim. E, apesar de que tem uma outra origem que seria do próprio animal, do veado. Por ele ser um animal veloz, frágil, tímido, E também porque na época do acasalamento, os machos que não conseguem acasalar com uma fêmea acabam depositando o seu sêmen em outros machos. Então é bem provável que tenha surgido daí, E também por conta lá do Bambi, do personagem do Walt Disney, que era um veado, muito delicado, muito tímido, e daí pode ter reforçado a associação desse termo, Existe inclusive vou destacar aqui um trecho de uma crônica do Lampião da Esquina, que é muito interessante, que dizia assim: bom, segundo o Lampião da Esquina, um dia, vendo tanta sacanagem ali no Campo de Santana, na época Praça da República, um certo oficial do Ministério do Exército, encarregado de policiar as redondezas do campo, resolveu acabar de vez com tais atos pecaminosos, E ordenou aos soldados de serviço que prendessem todos os pederastas, naquela época era assim que se chamava, que porventura se encontrassem na região. Ao final de uma semana, para espanto deste mesmo oficial, observou-se que ninguém havia sido preso e, pelo contrário, continuavam a esperar os jovens e a fazer sexo com eles pelas redondezas ali mesmo, Indignado, chamou a equipe de serviço e indagou o porquê de não haver sido feita nenhuma prisão. Um dos soldados, muito nervosamente, responde que era impossível prendê-los, pois, no que ameaçavam agarrá-los, eles saíam correndo e, segundo os mesmos, saltando. O mesmo soldado, corriam mais que veados. A partir daí passou a constar na ordem do dia que todos os veados fossem perseguidos e presos. O que acontecia era o seguinte: alguns homens, às vezes até casados, ficavam ali nas redondezas do Campo de Santana, que era a Praça da República, que é bem maior, uma área bem maior do que é hoje, esperando os recrutas que saíam dali, que era onde era o Exército, ainda é hoje o Ministério do Exército, e ali eles haviam alguns encontros, e acabavam culminando em encontros sexuais, Havia inclusive uma gruta no local, onde eles usavam muito essa gruta. Bom, enfim, existia essa crônica contando essa associação também. E a associação do número 24 está ligada ao jogo do bicho, No jogo do bicho, o veado é número 24, então a associação era óbvia, Existe até uma outra teoria, mas eu acho muito ridícula, que diz que a sonoridade do número remeteria ao som de 24. Ridícula e não tem nada a ver.
É óbvio que está ligado ao número do jogo do bicho mesmo. Bom, o outro termo, que seria bicha, faria referência à corça, que é a fêmea do veado. Em francês se chama biche, né? E aí no Brasil acabou virando bicha. A outra teoria é que esse termo também, bicha, era empregado no passado para prostitutas. E aí é possível que alguns prostitutos afeminados se referissem, né, a esse termo para fazer ali aquela associação com as prostitutas mulheres, né? Mas em torno de brincadeira e tal, e isso acabou pegando. Existe também uma outra associação que seria o feminino de bicho, né, que era uma gíria bem antiga, né? Bicho seria cara, alguma coisa assim. Rapaz, né, cara. E aí seria o feminino de bicha. Essa é uma teoria meio não muito aceita, já que não a gente não sabe bem se essa gíria seria tão antiga assim, né, já que o termo bicha para se referir a homossexuais é bem antigo, então fica difícil saber. Esses termos, inclusive, são sempre ligados ao feminino, né, como a gente pode perceber. Mesmo o termo viado tem uma conotação do feminino, da delicadeza, né, da timidez, da fragilidade, e são usadas desde sempre de maneira pejorativa, ainda hoje. Apesar de toda, né, a tentativa de longa data, inclusive, de tentar se ressignificar esses termos, fazer com que eles não sejam ofensivos, pejorativos, eles continuam a ser usados dessa forma até hoje, e hoje se retoma um pouquinho, né, dessas tentativas de ressignificação em vão, porque não tem como você dissociar uma coisa da outra, até porque nunca vai ficar muito claro quando é que ele está sendo usado de uma forma ou de outra. A ideia seria que, sendo usada por heterossexuais, seria uma ofensa, sendo usada pelos próprios homossexuais e pela própria pessoa, né, ao se auto-identificar, não seria. Mas é muito tênue, né, essa linha entre um termo jocoso, divertido, e um termo ofensivo, né? Nesse caso, eu acho praticamente impossível, né? Mas, enfim, algumas pessoas tentam. Era isso, gente. Aquele reforço, né, para vocês se inscreverem no canal, curtirem, né, os vídeos, comentarem bastante e compartilharem, né? Vamos de vídeo novo amanhã, porque aqui todo dia tem vídeo novo, ok? Então até amanhã.